Vou dar agora um minuto para o chat, até para poder você anotar algumas perguntas que estão falando aqui. Isso, César de Souza, essa mesma secretaria tem outro vereador, como o secretário Evilásio e Fernando Sobrinho. Arthur Gadela, afinal de contas, verdadeiramente restou a operação checkmate, foi arquitetada? Alexandre, o que você acha da relação da Câmara da Prefeitura? Liberton Santana, é notório que o conhecimento sobre os assuntos pertinentes à administração pública de Cabedelo. Matias, me ajuda aí. Vamos dividir aqui. Valquíria Santos pergunta assim, Sandra, é normal ter um único advogado para Vitor Hugo, André Coutinho, Lucas, Rogério, é normal um único advogado representar uma gama de pessoas numa única cidade e ele ser o, assim como você ainda há pouco colocou, é o advogado como se fosse o advogado das estrelas. Então tem muitas pessoas aqui que não são citadas aqui pelo chat. Boa noite, gostaria de saber do entrevistado os requisitos, a lei 12.850/2013, a lei da delação premiada. Os requisitos da colaboração premiada são espontaneidade, arrependimento e ressarcimento dos proveitos ilícitos que ele roubou. Lucas é réu, confesso, de ter desviado 8 milhões de reais da cidade de Cabedelo. Esse cidadão fez uma delação premiada e continua solto hoje. Inclusive, o Sandro ainda agora falou aqui em Dr. Paulo Neto, que é um homem extremamente sério, mas o GAECO, mesmo pedindo a perda do mandato, por 2 vezes, a justiça passou por cima e até agora não deu decisão alguma. E eu continuo no chat aqui, Sandro. Na operação checkmate, houve blindagem ou favorecimento de algum político aí? Ô Sandro, antes de você responder essas perguntas, tem um assunto aqui que 3 pessoas bateram em cima disso e eu vou fazer a primeira colocação sobre isso, você responde e na sequência, eu como anotei o que Matias estava dizendo, nós vamos tentando passo a passo para ficar um entendimento mais fácil. Como é que foi a situação da desapropriação do órgão julgador da 4ª Vara Mista de Cabedelo em relação a um terreno? Essa desapropriação, ela já existiu, já tem uma ação em 2013, transmitir, né, que ela já vem desde 2013, do qual o advogado do autor, do possível autor, que não é autor, não é dono do terreno, do Rafael Cunha, era Roger Guerra. Rafael Cunha, quem é Rafael Cunha? Rafael Cunha é conhecido como vigarista, né? A linguagem... Humorística, exatamente. Né? Inclusive, ele foi citado ontem numa podcast pelo prefeito, que quando ele passou mal, foi Rafael Cunha e Roger Guerra salvar ele. Certo. É coincidência demais. Então ele comprou um terreno, é isso? Vendeu? Não, esse terreno, ele foi proprietário, o pai dele foi proprietário há muitos anos. Ele entrou com a ação de desapropriação, então, a ação tramitada aqui em 2013, repare, ela começou em 2013, e a população de Cabedelo entenda onde está o crime. Essa ação ela veio tramitando, os oficiais de justiça foram lá, primeiro quem atuou foi o doutor João Machado, se averbou suspeito, depois o doutor Paulo Regis entrou no processo, aí negou o direito dele, porque os oficiais de justiça disseram que as pessoas que moravam lá já tinham o imóvel há mais de 20 e 30 anos, tem várias fotos nesse processo. Esse processo 001 867 24 2013 815 07 31. Pois bem, esse processo ele vinha correndo até 2021. Em 2019, o atual prefeito Vitor Hugo fez um decreto desapropriando a área, que em 2017 o ex-prefeito que foi preso disse que não tinha interesse, porque as pessoas já eram proprietárias do imóvel. Está entendendo, doutor Márcio? O caso, como ele é complexo, eles já eram proprietários, eles já moravam lá há mais de 20 anos. Enfim, aí eles se baseou nesse decreto, 74/2019, foi impetrado, doutor, dia 3 de dezembro de 2019, a véspera do recesso. A juíza da 4ª Vara mandou um ofício para o Ministério Público de vamos apressar o processo porque está se chegando ao recesso que seria dia 20. Aí houve uma audiência, parece que já pronta para ser... foi 13 dias esse processo, viu? Olha que eu estou com um processo lá que a juíza já faz 4 anos que não está julgando, de vários servidores que tem mais de 5, tem processos que de liminar já passou 2 anos, 3 anos, mas esse processo de 13 dias. 13 dias foi acordado um valor de R$ 2.950.000
para Rafael Cunha, primo de Roger Guerra, que é onde é que eu vou entrar. Ele é primo? Primo de Roger Guerra, é advogado de Rafael Cunha. Ele era presidente da Câmara que fez esse decreto. Quando foi feito o decreto na Câmara, em 2019, Roger Guerra, que está sendo questionado, já foi, o tribunal já disse que o contrato dele era irregular, foi esse cara, juntamente com o Vitor Hugo, que pagou essa bagatela de R$2.900.000 para esse Rafael Cunha, que não era proprietário do imóvel. Todo mundo sabe que é difícil o sujeito passar um imóvel para outro. Tem que ter vários documentos, tem que provar. É o único hoje, por exemplo, Tom Camarosano, que hoje você pode fazer tudo pela internet. A única coisa que não pode fazer é transmissão de bens entre pessoas, bens imóveis. Aí, Santo está pontuando aqui que em 13 dias... 13, né? 13 dias corridos, né? 13 dias corridos. Houve um parecer da Procuradoria Jurídica do município, dizendo que estava tudo legal. Do Ministério Público. O promotor recebeu. Aí eu acho que não foi Ctrl-C, Ctrl-V, ele deve ter dado algum parecer mais apurado. Passou para a juíza simplesmente homologou. E tem um detalhe aí, talvez... Ele não estava presente na audiência. Um famoso jornalista aqui da Paraíba disse que o interessado maior estava no hospital de trauma em João Pessoa, acidentado, e quem foi representar ele? O pai dele, o pai desse cidadão que, em busca aí no site da Justiça Federal, ele tem envolvimento com algumas coisas não republicanas, processado pela Justiça Federal. Então a juíza homologou, o município de Cabedelo tomou um prejuízo adicional, né? Aí a pergunta, o município foi ressarcido desse dinheiro? Não. Até agora não. Houve a denúncia no GAECO, foi feito um cidadão, eu também fiz. Essa denúncia foi feita no GAECO, mas a gente até agora ainda não teve um retorno, mas com certeza o GAJAFEI pediu várias informações e eu acredito que em breve a gente tenha alguma notícia. A questão do Roger Guerra, quem é Roger Guerra? É isso que eu ia te falar. Como eu estava ouvindo atentamente todas as colocações, até para que Márcio Moreno e o pessoal de casa entenda, porque o pessoal de Cabedelo está entendendo mais ou menos o que você está falando. Mas nós temos aqui uma audiência que expande para o estado todo, né? Eu quero agradecer a audiência online, está muito boa. E eu queria, além de agradecer, e como ela é rotativa, fazer uma pontuação, usando até esse termo de Matias, que ele fala muito pontuação, para lhe fazer umas perguntas sobre as personagens das pessoas que você citou. Por exemplo, você citou o nome de Roger Guerra. Explique quem é Roger Guerra e qual a participação dele na sua denúncia. Roger Guerra, ele chegou no município em 2000, através de Lucas, né? Ele é muito amigo de Lucas. Lucas, que foi o Lucas delator. Santino, delator. Ele é advogado o delator da Checkmate em Cabedelo. Eu quero lembrar também que porque é complicado você desenhar. Roger Guerra, ele é advogado hoje, como Solon Benevides, de quase todo mundo, né? Roger Guerra, ele é advogado em 2019, ele advogou para 10 vereadores da base do governo municipal de Vitor Hugo. Ele também era advogado do delator e também era advogado do prefeito. Olha aí, advogado da Câmara. E hoje ele é o quê? Ele hoje é secretário do PROCON de João Pessoa. Que é exatamente... Tá entendendo, Márcio? Tá entendendo, Moreno? E ele ainda tem um controle na Câmara. Ele é sócio de um outro personagem, que eu não vou citar, porque já foi feita uma denúncia. Advogado do denunciado na Operação Mangaio. O próprio Roger, ele é amigo de Douglas Bernardo. É difícil você conseguir entender e a população não vai entender nunca. E a partir de hoje eu devo ter bastante processo, apesar de Solon ser um grande advogado requisitado, advogado do delegado, né, da Operação Checkmate. Então você está dizendo que Solon Benevides, que é advogado do prefeito de Cabedelo, que é advogado da Câmara de Cabedelo, que tem uma sobrinha dentro do município, também é advogado do delegado que comandou o processo da Checkmate. É triste isso, né? Porque eu participei, eu ajudei a Operação Checkmate. Inclusive ele é advogado de Marcos da Forte, que levou Roberto Santiago à prisão. Marcos da Forte, para que vocês não sabem, era laranja, que na delação ele disse que levava dinheiro para Roberto Santiago. Marcos da Forte hoje é nomeado como subsecretário lá do município de Cabedelo.
E o advogado dele é Solon Benevides. Mas como é que ele consegue essa mágica, assim? É complicado, é complicado. Eu sei que, assim, eu conheço vários escritórios, mas não sei, porque a escolha é exatamente... Inclusive, o próprio Solon é advogado de Roger Guerra também, né? E, assim, um advoga para o outro... O advogado, se ele tiver competência para isso, também há normas para isso, também há regras. Então isso não é ilimitado, o advogado não pode advogar para pessoas envolvidas de repente no mesmo processo, numa mesma investigação, às vezes há impedimentos. Teria que ver se todas essas representações estão de acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB. Mas isso é uma questão que cabe à OAB avaliar. É realmente curioso se um mesmo advogado representar um delator e um delatado, ou um investigador, né, e um delator, porque o delator é réu, né, um delator ele faz um acordo para se livrar do processo. Então, seria estranho ele ser advogado também do delegado. É sui generis, né? Quer dizer, o que ele está contando aí para nós é extremamente sui generis. Quer dizer, você tem um advogado maravilhoso, né? Ele é advogado de todo mundo, ele é advogado do prefeito. É como o Márcio falou, alguma coisa, olhando de fora, a gente não pode afirmar, mas alguma coisa não está bem. Eu só vou fazer uma entradinha rápida em relação a esse assunto. Parece que nós temos poucos profissionais numa cidade, num estado de 4 milhões de habitantes, e você ter um advogado que consegue ser advogado de todas as ligações dentro de Cabedelo, do delegado que faz parte do inquérito da Operação Checkmate, independente de ser caso diferente, deve ter competência. Quando você pega um Roger Guerra, que é advogado de 10 vereadores, parece, se eu não me engano, você falou, em Cabedelo, depois ele vira advogado do delator da Checkmate, e depois esse cara é tão competente que ele é elevado ao cargo de secretário do PROCON, do João Pessoa, da cidade que o prefeito é Cício Lucena, que tem um filho chamado Mercinho Lucena, que é o vice-prefeito de Cabedelo, que é atualmente candidato a deputado federal. Na verdade, para quebrar aqui, eu pedi até para o pessoal assistir um novo filme do Batman, que eu estou sempre falando sobre isso. Uma figura importante se chama Carmine Falcone. Eu comparo esse cidadão a Roger Guerra. Você falou, além de secretário, ele é sócio de Mercinho. O empreendimento de João Pessoa, a Bodega 83. Tem outras sociedades aqui, porque assim, são vários que um bar, É um bar. Se a gente passar aqui, pronto, Roger Guerra, associação Guerra, sócio. Se eu botar... Acaba o programa, você não fala a sociedade que tem. Não consigo falar. Talvez hoje eu seja até... Vou, a partir de agora, ser, ou como eu disse antes, ou incriminado pelo próprio GAECO, ou vou ser chato na história. Sobre a questão da delação. Houve sim, mentira. Ele omitiu que o prefeito Vitor Hugo recebeu 40 mil reais. Ele omitiu que Graça Rezende recebeu 40 mil reais. E se rastrear esse processo aqui, eu não vou passar o nome porque o GAECO tem. Rastrear, chega a conta dessas pessoas. Chega como o dinheiro saiu da Câmara e como foram parar neles. Aí houve uma outra pergunta aqui. Se houve, tem que ter 3 requisitos na delação. Lucas não deu um bem. Pelo contrário, ele não tem nada para dar. A delação dele não foi como se fosse verdadeira. Tudo que ele falou foi verdade. Ele botou muita gente na cadeia, afastou algumas pessoas. Marco da Forte afastou o dono do shopping. Se você investigar a Operação Checkmate, eu estou fazendo uma crítica. Como iniciante, eu que levei Lucas Santino para fazer a delação, estou fazendo uma crítica. Se você pegar os cheques do vereador Rei, ele depositava na conta dele, Rei não foi nem afastado. Você falou, não, é capaz de hoje eu ser incriminado. Olha, o que a gente precisa é dessa tua coragem de expor as coisas. Você é um homem que já foi presidente de sindicato, você é um cara que tem um conceito em Cabedelo, porque se você fosse um cara leviano, você não teria entendimento do pessoal de Cabedelo. Então você fica tranquilo, nós aqui não falamos mal de ninguém, nós não estamos falando que Solon Benevides é leviano, não estamos falando que o presidente do tribunal tem algum problema, não falamos nada sobre a filha de ninguém, nós estamos contando casos que acontecem,
que A mais B trabalham em lugar C e que pode ser moral, pode ser ilegal, não é ilegal, mas é moral, é imoral, enfim. Nós estamos contando uma situação que ela é verdadeira e a ideia fica para quem está em casa. As conclusões ficam para que nem Moreno falou em março aí há pouco tempo. Essas coisas estão funcionando desse jeito. Agora, o povo não é mais imbecil nem besta de entender que é tudo por amor. Nesse contexto todo, você acabou de dizer que foi o ponto-chave para levar Lucas para fazer a sua delação. Quem levou foi eu. Aí Lucas chega lá, de repente, ele sabia praticamente de tudo, e aqui tem uma pessoa no chat aqui que pediu para não, entrou aqui no privado, pediu para não ser, colocar o nome, mas fazendo a segunda pergunta, o porquê de Lucas ter feito esse estardalhaço todo, tirar pessoas do foco das investigações pela Polícia Federal e do GAECO e só entregue somente pessoas do interesse dele. No caso do ex-prefeito Leto, no caso dos vereadores que foram presos, que o próprio prefeito ontem num podcast estava dizendo, nominando o que realmente aconteceu. Cinco vereadores foram presos, 5 afastados e tal, e eu não tinha nada. Realmente Vitor Hugo não tinha nada, porque pelo menos nas investigações, o próprio GAECO chegou à conclusão de que Vitor Hugo fazia parte da quadrilha, da Orcrim, e deu continuidade delitiva. Na sua visão, que você conhece muito bem de direito, mais do que eu, evidentemente, que eu não consegui ter a felicidade de ter terminado minha faculdade, mas o porquê de Lucas Santino estar livre até hoje e não ter devolvido R$1 sequer? Ele que confessou que levou dos cofres da cidade de Cabedelo R$8 milhões no início da delação. Quem olha a operação Checkmate do início ao fim, doutor, e citar lá, se eu não me engano, na primeira denúncia, na página 138, em que ele foi identificado pegando o envelope, e cita meu nome, que na verdade o sistema Pandora, o que é o Pandora? É um sistema que ele capta som, capta imagem, capta tudo. E no sistema Pandora existia uma dúvida porque ele estava de costa. E assim, quem fez a identificação da voz foi eu, e ele até hoje ele critica, né? Ele foi identificado, os assessores deles tem aqui, foi tirado inclusive na busca exploratória, foto. As fotos estão aqui, eu estou com a relação aqui de todos os servidores denunciados por fantasma. Se você pegar essa lista aqui e clicar no Sagres, 80% ainda estão na prefeitura. Mas o Vitor Hugo disse que... Tirou não. Na verdade, o Bira já era secretário dele, Adriana Rolim, Severino, os dois irmãos que não trabalhavam... É isso que eu ia te perguntar. Tem vários, todo mundo, Joaldo... O Birajara foi na operação, apareceu na imprensa, que ele foi laranja do Leto Viana. Não, ele não era laranja de Leto. Não, ele era laranja de Vitor Hugo. Não, ele era laranja de Vitor Hugo, mas veja bem, na gestão de Leto Viana, ele era contratado e estava na Folha. Bira estava na Folha de Leto Viana, que ficou preso, não é isso? Da operação. Exato. E depois, ele hoje virou secretário de infraestrutura com um orçamento enorme. Exato. Mas não só tem ele não. Tem vários assim. Eu deixo até a lista depois aí para vocês. É importante. Se digitar num Sagres, você vai encontrar todo mundo na folha. Deixa eu ver essa lista. Agora não expor não vou dizer, não. Mas olha a lista, a quantidade de pessoas que... se não me engano, o Vitor Hugo e a própria esposa dele, a atual primeira-dama de Cabedelo, também foram comissionadas na época do ex-prefeito Leto Viana. Na gestão, inclusive, o André Coutinho, o Daniel Roncone e o próprio Vitor Hugo. Vitor Hugo disse que era opositor, prefeito. Ele foi secretário, ele foi ouvidor, recebeu 5 mil reais. Ele confessou no podcast que ele se ofereceu a Leto Viana. Ele foi ouvidor do município. A esposa dele trabalhou no município na gestão de Leto. Aí o pessoal dizer que não tem participação nenhuma, muita cara de pau. E assim, nessa relação aí, essa é a relação dos fantasmas. Tem mais. E 80% dessa relação continua na prefeitura. A Gilaine Santos pergunta aqui, Sandro, é o seguinte: no seu conhecimento, Lucas Santino tem influência na gestão de Vitor Hugo com direito a indicações de secretários e outros comissionados? Sabe dizer se houve algum acordo nesse sentido? Olha, eu acredito por ter tirado Vitor Hugo, né? Inclusive Roger
É o cara que manda hoje. Se você hoje chegar em Cabedelo, em qualquer coisa que você for, jurídico, escritório, em qualquer... Roger está no meio. Onde você encontrar Roger e Lucas, são a mesma coisa. Tem um prédio lá na Miramar que dá o nome de Roger Guerra. Tem aqui, ó. Eu trouxe só aquele que tinha filha do ex-prefeito Adélio Rezende. Eu trouxe até um exemplo de um imóvel aqui, que são vários. É um prédio inteiro, então. São vários, um prédio, não só esse, são outros empreendimentos, muitos empreendimentos que a gente vem ao longo do tempo. Se a gente hoje, se for aprofundar exatamente sobre a checkmate, eu afirmo. Quem deu a checkmate foi Roger Guerra. Roger Guerra que recentemente, numa viagem... Ele e o Lucas Santino deram uma checkmate na cidade de Cabedelo. E ele que manda... Porque você acha que foi feita uma delação no sentido de punir alguns e outros não? Ele não incluiu o Vitor Hugo. Mas o Ministério Público e o GAECO, que você também faz denúncias lá, eles sabem dessa posicionamento? Eu já cheguei, eu já comuniquei, disseram que tem que ter prova e tudo, mas a prova estava com o Lucas Santino. Eu tenho aqui o dinheiro no dia que sai, o dia que entra, que pagam, mas aí até hoje, assim, eu já fui várias vezes, já questionei e às vezes a gente chega até chato, porque quem tem um contato com as instituições espera que elas sejam mais rígidas. Aí o pessoal diz, não, às vezes ele está querendo demais. Sério, né? Enquanto secretário do PROCON de João Pessoa, viajou até Brasília, né? De conhecimento aí. Ele viajou até Brasília, foi fazer uma visita a alguns deputados e no empenho, chegou a meu conhecimento que o empenho que foi dado para Roger ir para Brasília foi para tratar de questões inerentes ao direito do consumidor, quando na verdade ele foi fazer gestão política. Ele cita 2 deputados, que eu vou falar aqui, foi Hugo Motto e o Efraim Filho, foi visitar alguns amigos e ele fez uma foto em frente à Polícia Federal ele chegava a falar que tinha uma amizade com o doutor Fabiano, mas ele, assim, Fabiano nunca expressou isso. Doutor Fabiano é minho. Mas é uma temeridade nunca fazer isso, né? Não, ele usou essa prerrogativa durante muito tempo para poder conseguir imperar em Cabedelo. E ele usou tanto ele falou para mim, como falou para ele, para todo mundo. Quem conhece o Roger sabia que ele usava essa prerrogativa e ele foi usando uma mentira, por isso que eu chamo ele de Carmine Falcone, que ele usou uma mentira para imperar. Ele está imperando na cidade. Ele manda aqui e manda em João Pessoa. Quem? O Roger Guerra. Se Roger Guerra abrir a boca... Isso que você está falando é uma coisa extremamente grave. Vai muita gente para cadeia. É uma coisa extremamente grave, porque você está falando de um cara que é o atual, presta atenção, Márcio e Moreno nesse quesito. O que ele está dizendo é que o arquiteto dessa delação, da operação, para poder favorecer uns e outros, é um advogado que tem inteligência, que tem habilidade, que coincidentemente hoje ele é secretário do PROCON do município de João Pessoa e sócio do filho do prefeito de João Pessoa, que é o atual vice-prefeito de Cabedelo. Quer dizer, essa junção que faz... que João Pessoa é uma cidade pequena, o estado da Paraíba é um lugar pequeno, Cabedelo é menor ainda. Veja uma interligação muito perigosa, muito complicada, pelo menos do ponto de vista ético e moral. Porque se esse cara é tudo isso que o Alexandro acha que é e está falando, é porque o prefeito conhece, o prefeito de João Pessoa. É porque o vice-prefeito, que é sócio dele, deveria conhecer mais ainda porque é sócio. E aí o negócio vai além do que a gente pode imaginar. Mas eu só queria dizer, Márcio, não é da sua época ainda, mas é da época de Moreno, e eu vou dar 1 minuto para cada um de vocês para algum questionamento em relação a isso, para você continuar, até para poder perceber o nosso amigo. A relação que eu tenho aqui, Moreno, eu não sei se você é da tua época, aquele filme do Gasparzinho, mas é o elenco inteiro do Gasparzinho. Eu contei aqui, são 136 fantasmas. Cabedelo, João Pessoa e a Paraíba é um grande estado, hein? Porque para ter esse quantitativo e ninguém ter achado essa turma até agora,
é porque o estado é muito grande, a cidade de João Pessoa é muito grande, Cabedelo é maior ainda, para esse pessoal ficar sumido por todo esse espaço. Realmente, mais uma vez, é lamentável. Essa denúncia que o nosso entrevistado está fazendo é muito positiva. Ele está se expondo, mas é assim que faz. Homens se expõem se quiserem deixar um legado responsável para os seus filhos e netos. Aqueles que se escondem atrás de portas de amigos, etc., esses não são homens com um H maiúsculo. Eu estou gostando muito dessas todas as denúncias que ele está fazendo aí. É da tua época também esse desenho do Gasparzinho, não? É da minha época também. Na minha época também é o filme Os Fantasmas Se Divertem também. Não sei se vocês conhecem. E também tem E aí Os Fantasmas Se Divertem também teve os Caças Fantasmas. Eu não vou alongar o comentário exatamente para dar mais tempo pro entrevistado que está realmente fazendo denúncias muito sérias que as autoridades têm que tomar conhecimento, e aqui o programa espero que ajude nessa divulgação dessas denúncias e que as autoridades tomem as providências que couberem. Tem umas perguntas aqui, Matias, você pode fazer para ele aí do nosso ouvinte. Eu vou fazer uma pergunta aqui do chat, privilegiando aqui a nós e dizendo a importância do nosso internauta. É o seguinte: houve recentemente 2 empréstimos, foi tomado empréstimo de entidades bancárias federais e o prefeito vai para a rede social, diz que os recursos que estão sendo feitos, pavimenta 1, pavimenta 2, que ele inventa tudo e começa tudo, não termina nada. Em relação especificamente a esses empréstimos aí, como é que você entende que alguém possa assinar um empréstimo que o prefeito toma junto a uma entidade bancária, no sentido de passar esse mesmo empréstimo na condição de receita própria? E ele vai para a rede social dizendo que é receita própria. É receita própria a pessoa pegar um empréstimo que vai ter na frente lá um acréscimo de valores e colocar isso como receita própria, e os órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público deve ficar sabendo disso aí. Qual é a sua interpretação desse caso? E outra pergunta que eu faço aqui para completar em relação ao parecer da juíza no caso da fiscalização do Hospital de Cabedelo. A gente pega aqui uma parte do Executivo, vai no Legislativo, volta para o Executivo e para o Legislativo de novo. Esses dois fatos. Sobre esse empréstimo, assim, eu acho que até o gerente da Caixa deve ser investigado. Eu vou além. Assim como os empréstimos consignados na época de Lucas. E vou também além, todos os vereadores, viu? Os de oposição à situação, por ter aprovado, se eles não reparar esse erro. Porque ele está fazendo um empréstimo, está jogando uma dívida que ele possivelmente o município nem vai ter condição de arcar. Mas isso a gente vai fazer uma denúncia. Eu acredito que os vereadores de oposição já estão se... O Eudes Souza, que foi acusado pelo prefeito num podcast ontem, né? Ele diz assim que, imagina isso, 64 milhões para gastar como quiser, isso precisa ser investigado. Pois é. Aí, assim, eu queria... Sobre essa questão da interferência dos poderes, que a gente está tendo a nível nacional, a gente está vendo ali, você falou agora de um liminar de um blogueiro. Eu quero, assim, sentença se cumpre, né? Eu quero repudiar a atitude dessa juíza da terceira vara, que ela tentou tirar o direito dos vereadores de fiscalizar. Primeiro eu queria dizer, se ela estiver ouvindo, eu acredito que alguém deve estar. Meu irmão foi morto no hospital para Adelfredo Barbosa porque não tinha uma ultrassom. Meu cunhado foi morto porque a médica mandou ele para casa dizendo que era uma dor simples. Aí, existe uma farra enorme, comprovada e já provada, de gratificação de plantões que não existe, porque os médicos não dão ponto. E o mais grave, viu, aí, doutor Moreno? Eu queria que o senhor me falasse, desse uma opinião sobre isso. Essa atitude dessa juíza, a partir de hoje, as pessoas que tiverem
grava problemas, eu acho que ela deve ser responsabilizada, porque existe no município, mas eu não vou dizer número específico, existe vários médicos falsos, sem diplomas. Tem médicos que chegam a fazer plantão que nunca existiu, que nem no município vai. Estão cobrando cirurgia lá dentro. Aí essa juíza impede. Apesar da polícia científica ter dito que os vereadores tinham não agido uma... Eu, na minha posição de vereador, eu iria à corregedoria contra essa juíza, além de agravar. Porque, assim, existem falsos médicos dentro do município, contratados. Quantas pessoas morreram na mão desses médicos? Porque ela recebe, que eu olhei o salário dela aqui, ela recebe 40 mil reais. Porque ela não vai se internar lá naquele hospital, ela não vai submeter uma ultrassom lá dentro daquele hospital. Não existe. Não tem leitos. Nem o prefeito não tem oxigênio. Não tem UTI. Aí fica, é fácil, eu sou juiz. Ah, não vá não. Porque se for, você vai pagar 5 mil reais. E a pessoa que morreu? E aí, tá sendo enterrado 2 pessoas que tiveram falta de assistência médica. Como é que vai ficar a população? Diga aí, doutor Moreno. A fiscalização desses profissionais médicos tem que ser feita pelo Conselho Regional da Paraíba, Medicina da Paraíba. O Conselho Regional tem a competência de identificar as condições de trabalho, a realidade desses profissionais, e também dizer que se o hospital, eu não sei se é o hospital que você está colocando, aquele que eu comentei já com o Matias, que mesmo, tem 8 leitos, é esse que tinha 8 leitos? É esse? Isso. Não, eu já expliquei para vocês, não existe um hospital com 8 leitos. Então, um hospital com 8 leitos não é hospital, é simplesmente 2, 3 quartos para criança, para adulto, adulto homem, adulto mulher. São camas, macas colocadas ali para a pessoa tomar um soro, colocar um oxigêniozinho no nariz, se precisar. Isso não é hospital. Não existe um hospital com 8 leitos, em nenhum lugar. 8 leitos não é hospital. Então, a pessoa comparece a esse local, mas ela não vai ser efetivamente tratada. Então, você comentou aí que não tinha ultrassom no hospital. Não tem mesmo. Um hospital de 8 leitos não tem ultrassom, mas não tem mais nada. Ele não tem nada. Não tem UTI? Não tem UTI. Eu já comentei em programas anteriores. Não é hospital. É um local para um atendimento, para uma atençãozinha rápida, pouquinho melhor que uma farmácia, se você quiser saber, né? O Conselho Regional de Medicina da Paraíba tem que ir até o local, do mesmo jeito que ele inabilitou várias unidades básicas de saúde, várias UPAs aí de João Pessoa. Ele tem que ir nesse local e dizer: aqui não é um ambiente hospitalar, muda o nome. Me diga uma coisa, o Antônio do Vale. Quem é Antônio do Vale? Antônio do Vale foi um que foi preso na Operação Checkmate. Que ele está aqui indignado. Ele está dizendo que o Roger Guerra também é advogado de Douglas Bernardo. Laranja de Vitor Hugo, que recebeu busca e apreensão. Bom, deixa eu falar um pouquinho de Douglas Bernardo para você ver se a minha memória é boa. Além de todas as pessoas... Douglas Bernardo, eu queria falar sobre a questão que vai fechar. Vamos lá. A Câmara hoje ela está fechada. Fala e depois a gente vai dar atenção para o doutor. A Câmara hoje ela está fechada, certo? Ela não tem... As pessoas não podem entrar lá, a não ser um assessor. Mas o presidente da Câmara autorizou o sócio de Roger Guerra a transitar lá dentro. Sabe quem é um sócio de Roger Guerra? É o advogado do Douglas Bernardo, juntamente com a Tayane, que também transita lá dentro da Câmara. Olha como é grave, assim, as pessoas acham que é normal, é natural. Para eles é natural, quem pratica crime é natural. Está se fazendo uma licitação onde os 2 advogados trabalham dentro da Câmara. Você veja bem, são comissionados, você comissionado e sócio de Roger. Você só veio colaborar com o que eu vou te dizer aqui agora.
Vocês viram todo esse embaranhado, Márcio e Moreno, e vocês de casa aí, em relação a Roger Guerra. Agora vem a informação que ele também é advogado de Douglas Bernardo. Eu vou falar para vocês, Douglas Bernardo, ele faz parte da operação Mangaio, deflagrada recentemente, de notas fiscais inidôneas sendo emitidas na Prefeitura Municipal de Cabedelo, no Conde e em alguns outros lugares, não é isso? Isso. Muito bem. Eu já tinha feito uma denúncia há algum tempo sobre Douglas Bernardo no seguinte sentido. Douglas Bernardo, e aí não é só você que vai estar junto disso não, ele vendeu um serviço que ele não faz. Ele recebeu 200 e poucos mil reais da Câmara Municipal de Cabedelo, da presidência da Câmara, por serviços prestados de comunicação. Vende poste, vende transformador trifásico. Você imaginou num item, esse cara vende. Essa denúncia fica isenta, o Alexandre, eu já fiz ela num outro programa e eu não tenho nenhum problema em dizer. E eu fiz mais uma, ô Sandro, que uma licitação de material esportivo em plena pandemia de 4 vezes a quantidade de alunos que tem na cidade de Cabedelo. 7 a 8 mil alunos e foi feita uma licitação para uma compra de 4 vezes mais, 35 mil, para 19 mil pares de tênis, para uma rede escolar que tem 1/4 disso, Márcio, e que estava em pandemia, parado em 2020. Na época, Márcio, 15 dias antes da licitação, eu peguei num programa e escrevi, vai ter uma licitação dia tal, daqui 15 dias, essa licitação vai ser disso, 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 eu vou escrever quem vai ganhar e quem vai perder, qual é o motivo que vai perder. Escrevi isso num papel, botei no envelope, nós lacramos no programa. Quando acabou a licitação, no dia seguinte, que se descobriu quem foi o vencedor, nós no programa seguinte abrimos o papel e estava lá, ipsiliter, exatamente como aconteceu em Cabedelo. Então eu pergunto a vocês, ou eu tenho uma premonição, consigo adivinhar além do além, ou então eu tinha a informação correta, e se eu tinha uma informação de um resultado de uma licitação 15 dias antes de acontecer, com a empresa que ia ganhar e a que ia perder, e qual o motivo que ela ia perder, alguma coisa de errado tem, e aí ninguém pode dizer que eu não tenho a informação correta. Então, é mais uma coisa grave, o internauta dizendo que além de todas essas ligações de Roger Guerra, ele também é advogado, segundo o internauta, de Douglas. É verdade isso? Você sabe se é verdade isso mesmo? Verdade. Também é verdade. Verdade. Inclusive ele votou na sogra dele, né? Em Graça Rezende. Em Graça. Sim, o menino aqui está dizendo o seguinte. Você falou que o Antônio de Valle, ele era vereador de João Pessoa, de Cabedelo, e ele também foi preso na gestão, né? Quem? Ele do Vale, não é isso? Isso. Ele foi preso também e ele está dizendo que esse senhor, né? Ele foi procurador da prefeitura. Foi procurador na gestão de Cabedelo. De Cabedelo, de Leto Viana. Leto Viana, certo. Leto Viana. E logo em seguida ele foi eleito, né, vereador, não é isso? Isso. Isso. Aí vem a indignação dele. Roger Guerra também é advogado de Douglas Bernardo, de Vitor Hugo, Laranja de Vitor Hugo, que recebeu busca e apreensão do GAECO na Polícia Federal junto à Operação Mangaio. É coisa pra arrepiar cabelo de careca, viu, Márcio? Eu não quero nem citar, eu não quero mais me pronunciar sobre a questão da checkmate, até porque foi advertido aqui. Mas não tenho medo de processo, não. Processo, eu tenho, se eu não me engano, eu já tenho um bocado. Eu fiz uma denúncia aqui de renúncia de receita. Se vocês viram um vídeo aí, é porque eu não posso passar agora. Está o prefeito fazendo aí um vídeo dizendo que uma empresa está se instalando em Cabedelo. Aí, eu não sei, para mim é crime. Você falou sobre a questão do empréstimo. Qual a competência dos tributos municipais? ISS, IPVA e TBI. Porque há o convênio do IPVA. Aí ele condiciona o FPM e o
ICMS, que é competência do Estado. Mas olha o que ocorreu. O prefeito municipal de Cabedelo, Vitor Hugo, sonegou, não vou dizer o nome da empresa, porque eu preciso fazer a primeira denúncia. 6.800.000 reais. 6? Caramba. 6.800.000 reais. Aqui está os autos de infração. 5 milhões. 60 mil. 60 mil. 271 mil. 5 milhões. E isso é a empresa. Ela foi vendida recentemente. E a gente não sabe qual o motivo. Ó, e já foi denunciado, inclusive. Qual o motivo de tanta renúncia de um dinheiro em que o município só vai perder? Aí, se você for a fundo, essa empresa que está sendo, doutor Moreno, sendo beneficiada com essa renúncia de receita, ela que indica os médicos para atender no Hospital Municipal de Cabedelo. Essa mesma empresa? Essa mesma empresa. Essa mesma empresa, ela foi vendida, né? Era a Faculdade de Ciências Médicas, eu vou dizer aqui o nome. De doação até hoje ela não conseguiu pagar e o município só vai perder. E a contrapartida da doação dessa Faculdade de Ciências Médicas era fazer uma UTI, doutor Moreno, lá em Cabedelo. E essa UTI nunca foi feita. Ninguém nunca cumpriu. Agora eu quero fazer jus aqui, que existe promotor sério. Eu quero fazer aqui um parênteses, agradecer muito o trabalho do doutor Valério Bronzeado, que era um intensivista disso aqui. Quando foi doado, ele infelizmente se aposentou, mas era um cara que batalhou muito, mas não teve êxito, porque a justiça bloqueou isso aqui. Mas o município está em 2020 agora. 2021, o senhor listar aqui dá mais de 10 milhões de reais de renúncia de receita, de ISS, que a faculdade deve ao município. Por que Lucas teve tanto privilégio assim, vamos deixar umas aspas bem grandes, em relação àquilo que ele denunciou, aquilo que ele confessou, e baseado na lei 12.850, que diz que o sujeito, ele prometeu entregar 10 laranjas, e ele entrega 9 laranjas e meia, a 10ª está partida no meio. Essa delação, de pronto, ela é anulada. E se o sujeito continuar lá na frente, de repente ele chega num patamar, que foi o que aconteceu com o Lucas Santini, de não cumprir as regras da lei 12.850/2013, que é a lei de delação premiada, ele não cumprindo, cabe à autoridade policial que está investigando, o Ministério Público, de pronto assim, reconheceu que o sujeito não cumpriu o acordo. Então ele descumpriu o acordo, ele não tem por que continuar. Por que não foi comunicado isso à Justiça em tese? Eu não sei o que aconteceu. Eu li muito, são muitas páginas, acho que chega a mais de 2.000, quase 3.000 páginas, todos os relatórios, né? No último, por exemplo, no penúltimo e último, no último, recentemente emitido lá pelo GAECO, deixando claro que Vitor Hugo, mais 2 vereadores, que eu não preciso citar o nome aqui, mas Vitor Hugo é a cereja do bolo, eu até coloquei no meu blog, lá no Instagram. Eu reitero a pergunta: por que Lucas, depois de mentir tanto, as delações, as ilações que ele fez em relação a tantas pessoas, conseguiu botar muita gente preso, e do lado que ele queria proteger, essas pessoas sequer passaram pela porta da prisão, como é o caso atual do prefeito Vitor Hugo Peixoto Castelhano, que na época fazia parte do grupo de Leto. Leto disse que ele fazia parte do grupo dele, que recebia dinheiro, que ajudou, achou que Vitor Hugo precisava, e Vitor Hugo, na primeira oportunidade que teve, passou a perna lá no ex-prefeito Leto Viana, que passou pela prisão, pelo cárcere. Não é fácil para ninguém. E hoje, Lucas e Vitor Hugo são os 2 únicos personagens dessa história que eu acho que você vai concordar comigo. Para a autoridade que está investigando, para a pessoa que está denunciando, é muito bom. Mas para a gente que vive aquela realidade de Cabedelo, com aquelas pessoas passando fome, se não for essa ajuda do governo federal, como é que a gente pode sentar na mesa, ou deitar na cama e dormir tranquilo, ou jantar tranquilo com a nossa mesa farta, vendo tantas pessoas passando fome por conta, não da operação em si, porque tem que acontecer de alguma forma, mas em função dos efeitos colaterais que ela trouxe até hoje? Qual é a tua visão sobre isso? Complicado, assim, sabe? Você fez uma pergunta quase impossível de responder.
Na verdade, eu sou um mero cidadão, como você. Se eu tivesse, pelo menos, um poder, eu sou testemunha, colaborador da operação. Mas eu questionei, isso aí foi questionado exatamente porque a operação ela parou por aí. Na verdade, houve uma declinação de competência. Inclusive, o promotor, o juiz atual vai ter que se declarar incompetente, porque na operação checkmate ele já fez, o promotor também. E a gente vai ocorrer o cargo de igual a Ricardo. Eu acho assim, GAECO e a Polícia Federal se aprofundar mais, eu acho que já era para ter o prefeito de Cabedelo, o secretário de Saúde de Cabedelo, a secretária da Educação, Roger Guerra, e muita gente já era para estar preso. Esse pessoal fizeram muita lesão ao patrimônio público municipal de Cabedelo. Com relação à saúde especificamente, o que é que você tem A saúde é complicada. A gente, assim, eu não posso expor o nome de pessoas, mas essas pessoas eram para estar presas. Porque você pega uma pandemia, dentro de uma pandemia, a pessoa começa a fazer corrupção dentro dela. Não era para estar no meio de um cidadão, tá rindo, tomando uísque, achando que aquilo é normal não, e tá passando a perna de muita gente não. Essas pessoas eram para estar presas. E assim, eu me lembro que na morte do meu irmão, eu falei com o secretário de saúde, ele disse, vá no Ministério Público. Naquela época eu não tinha informação. Lá no Ministério Público, pronto, daquilo ali, eu fiquei na minha cabeça, eu disse, não, daqui para frente eu vou começar a ver tudo que tem na saúde. Foi quando eu identifiquei que existiam inúmeros de médicos falsos. Isso aí, inclusive, foi motivo, Rodolfo, não sei se você se lembra, aí Camarosão deve lembrar, e Dr. Moreno, que o Valber Virgulino, deputado estadual, veio aqui nessa bancada e só que ele falou alguma coisa que foi a mais que eu acho que sobre o tipo de profissão dela não era o que estava sendo investigado já. Ela só não era médica. Elas só não são médicas. Não, mas como ele disse aqui, há realmente uma investigação por parte da Polícia Federal com relação a isso? Foi denunciado. E até agora nada? Bom, foi denunciado. Ô Sandro, o ouvinte está falando aqui o seguinte, pelo volume de denúncia que você está fazendo, a ligação que você vê de Roger Guerra com o delegado da Polícia Federal, Fabiano Emílio, existe alguma ligação? Existe por parte de Roger. O que eu quero deixar claro aqui é assim, o delegado... Às vezes fica mal entendido. O delegado nunca passou, inclusive eu questionei o próprio doutor Fabiano, eu disse, olha, ele está usando seu nome também, dentro da instituição, ele disse, mas eu não posso fazer nada, eu sou advogado, eu sou delegado, eu aceito, mas Roger usou isso. Essa linguagem foi o que fortaleceu ele a chegar onde ele chegou. Ele ia dizendo que era amigo do delegado e com isso... Quem conhece Roger Guerra, vim empurrando uma cachorra aqui em Cabedelo. Hoje ele é milionário. Roger Guerra tem uma casa... Tanto ele como o Rafael, assim, o Rafael passou uma mansão de 6 milhões de reais. Assim, hoje está valendo 10 tirando milhões onda com a população de Cabedelo, aí assim a gente vai ficar vendo a vida, esperando, como diz Plebe Rubens, né? Até quando esperar, Plebe ajoelhar esperando a ajuda de Deus. Por que da justiça aqui, meu irmão? Nesse caso concreto, segundo... A gente tem um judiciário que impede os vereadores de fiscalizar, a gente vai fazer o quê? E quem fala é processado. Pronto, com certeza eu devo ter intimação, mas não tenho medo não. Vamos dar uma fala. Ô Márcio, alguma coisa em relação ao que você está ouvindo aqui agora, essas ligações? Uma pergunta ao nosso entrevistado? A gente fica até meio estarrecido com tanta coisa, né? E difícil absorver tudo de uma vez. Mas gostaria de perguntar, denúncias estão sendo feitas pelo Ministério Público? Quem que está fazendo essas denúncias? Não sei se ele pode falar, enfim. Quando a gente vai na ouvidoria, que a gente faz uma denúncia, infelizmente, quando a gente seleciona um município, ele cai em Cabedelo. O promotor de Cabedelo, eu não quero citar os nomes, mas o promotor de Cabedelo tem um filho que é procurador do município. Até onde é bom que esse programa se expanda, assim, porque a gente precisa ir no Conselho Nacional de Justiça, Conselho do Ministério Público, para tirar esses juízes, esses promotores, são tudo viciados.
Você pega um processo que a gente entra de direito de insalubridade de 5 anos, aí pega um processo de desapropriação que já foi a coisa julgada em 13 dias. E isso é normal, a população achar normal. Não, tem alguma coisa errada. Seria o corporativismo? Acredita nisso? Não. A decisão da juíza da terceira vara 13 dias? 13 dias é recorde, né? Transitar e julgar. 13 dias para transitar e julgar. É absurdo. Ô, Flávio, eu não sei se você tem uma ação aí parecida, né? Que tramitou rapidinho, né? Uma ação popular que está tramitando, foi proposta ação popular em 2011. E não tem julgamento nem em primeira instância, né, Flávio? É um caso parecido aí com essa dos 13 dias, né? É verdade, é tanto absurdo. E eu, sinceramente, eu tô que nem o próprio entrevistado diz que não sabe por onde começa, e nem por onde acaba. O Márcio, que é um advogado, excelente advogado criminalista, ele fala que tá difícil de fazer pergunta para Alessandro, porque ele também não sabe onde começa, onde acaba tanta coisa. Esse programa, nós já eliminamos todas as pautas do programa, para poder dar atenção ao Alexandre e ao povo de Cabedelo, porque nós temos aí menos de 10 minutos, a audiência está aumentando demais em relação a isso, então você cancelou, pela primeira vez na vida, você cancelou todas as pautas nossas aqui hoje para ficar no tema. Você ainda pode voltar mais vezes, mas, Moreno, alguma pergunta, porque eu não consegui achar, a Márcio não conseguiu, o Matias fez 10 perguntas ao mesmo tempo que nem o entrevistado conseguiu saber como é que respondia de tanto problema que tinha. Você consegue achar uma simples que dê para você entender e que ele responda? Olha, a pergunta é muito simples. Eu gostaria de saber se ele tem efetiva confiança de continuar nessas denúncias, porque elas são denúncias amplas, envolve autoridades, envolve jogo de interesses poderosos dentro da região aí de Cabedelo e todo o entorno, se ele realmente vai bancar isto do ponto de vista, assim, eu estou denunciando e vou para frente até o fim. Eu tinha no Poder Judiciário, dizer assim, o Brasil, ainda bem que tem um Poder Judiciário que segura a realidade brasileira. Hoje, eu tenho muito medo do Poder Judiciário. Toda vez que a gente fala alguma coisa sobre justiça, aí o promotor publica alguma coisa que está investigando, que a gente vai ver o negócio de 2018. Mas essa denúncia da renúncia de receita aqui do ISS, pra você ter ideia, eu vou ler aqui. Começou precisamente em junho de 2020. Foi feita a denúncia, infelizmente, quando a gente faz no site do Ministério Público, que a gente seleciona o município, infelizmente cai no município de Cabedelo. É que eu tenho que dizer que isso é arquivado. Agora, está se correndo a relâmpago lá, processos que oriundam contra quem vai à gestão. Eu acho que estão fazendo injustiça com a pessoa, não vou dizer o nome, de um promotor. Eles estão usando o Estado para intimidar as pessoas a não fiscalizar o poder. Aí ocorreu tanto com o Marcos Martia, como ocorreu com uma pessoa, que eu vou dizer aqui, pronto, esse processo. O promotor propõe que ela se declare estelionatária, senão ela vai cumprir 4 meses de serviço prestado. E essa pessoa se nega. Absurdo. Quem é o promotor? Eu vou dizer o nome. Ele pode me processar, pode fazer o que quiser. Francisco Antônio de Sarmento Vieira. O filho é promotor, procurador do município de Cabedelo. Aí, assim, a gente vai fazer uma denúncia. Se a Procuradoria do Estado não intervir em Cabedelo, nós vamos ser vítima. E os ladrões vão ser heróis. É complicado. Aqui está o processo. Agora a pessoa foi muito corajosa e não assinou, e peitou o Ministério Público. E a verdade sempre prevalece, um dia esse pessoal cai. Através desse programa, começar a ver as pessoas... ver a opinião deles, assim, da Procuradoria, porque assim, se ficar só as denúncias... A gente... Não vou citar nomes, mas porque não vai dar tempo, mas todos os nomes que foram citados aqui hoje
têm o direito de resposta, podem me procurar o programa, a gente vai dar o direito de resposta aos advogados, aos prefeitos, aos vereadores, todos que foram citados sem exceção. Só agradecer a todos aqui e pedir que a Procuradoria do Estado impede dessas denúncias e faça o devido trabalho. Nunca acertamos tanto o programa na manchete dessa pauta, que você iria falar sobre a promiscuidade entre os poderes e o submundo da política cabedelense. E é isso que nós fizemos. Esperamos que as autoridades se pronunciem, que vocês citados se pronunciem. E aqui é alta pressão e um serviço que a gente faz à comunidade.